Então, tá. Então, hoje nós vamos continuar com a historinha dos vetores, né? Nós vimos na aula passada vetores, o geral, né? O basicão, o grosso, né? Agora a gente vai começar a refinar, né? Mas antes disso, nessa primeira live, nós temos 3 lives, né? A partir de agora a gente vai fazer basicamente sempre 3 lives, né? Como eu faço já nas outras disciplinas. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai retomar um pouco do conteúdo da aula passada, para depois avançar um pouco. Tá. Então tá, vamos adiante. Então, vamos esse exercício aqui, fazer essa soma. Como se faz essa soma? Ah, como é que a gente faz essa soma de vetores? 4A menos 2B menos C. Né? Então, eu botei o vetor 4A, né? Vou só arrumar aqui porque eu não estou enxergando. Agora sim eu estou enxergando. Então, ali o 4A. Aqui está o menos 2B. Você repara que eu ampliei e quando eu fiz isso, eu procurei contar 4 unidades de A, 2 unidades de B, né? E aí aqui eu estou fazendo, usando aquilo que ele chamou lá na videoaula da semana passada, de regra não é a regra do paralelogramo, do polígono, né? Então, a tal regra do polígono, eu pego o vetor C, coloco na continuação do vetor B, né? Na verdade, o vetor menos C, e ali está errado, o professor tem que escrever menos C, ou seja, se fosse o vetor C, né, ele estaria para o lado de lá. Né? Ou seja, ele estaria na mesma direção do vetor C, mas não, é menos C, ou seja, ele tem que estar oposto. Né? E aí, então, como é que fica? Usando ele chama de polígono, né? A mesma regra do paralelogramo, só mais simples. Então, tá ali o vetor resultante. Então, a nossa resultante é essa aqui. 4A menos 2B menos C. Ou seja, ela começa do fim do 4A e termina na ponta do... Ou seja, ela começa no fim do 4A, ou seja, no ponto final do 4A, e termina no início, né, do menos C. Né? Sendo que você vai colocando um atrás do outro, né? Nessa mesma ordem. Né? Ou seja, no final do 4A, eu vou colocar o menos 2... Opa! No final do 4A eu coloco o menos 2B, e depois eu coloco o menos C, e depois eu faço a ligação do final do 4A ao início do menos C. Tá. E a regra do paralelogramo? Só para a gente ver que é a mesma coisa. Eu fiz, então, menos 4A, melhor 4A, o menos 2B. Fiz o paralelogramo. Né? Fiz lá o paralelogramo. Olha lá. Primeiro, eu somo, né? Primeiro eu fiz essa soma. 4A menos 2B. Tá. Depois dessa soma, eu vou agora somar menos C. Né? Então, eu vou somar menos C com quem? Eu vou somar menos C com 4A. Vou somar menos C com 4A menos 2B. Né? Ou seja, fiz um novo paralelogramo. Tá ali, ó. O mesmo vetor resultante. Se a gente for ver, o polígono é a mesma coisa, né? Porque eu peguei aqui. Esse vetor aqui é o nosso menos 2B. Né? Esse vetor aqui é o nosso menos C. Ou seja, no final, a regra é a mesma. Tá? Então, só que o outro é mais limpo. Esse aqui tem um monte de retas de apoio e tal. Tá? Mas é a mesma coisa. Bom. Então tá. Agora, vamos começar a corrigir ponto por ponto do exercício 5 da lista. Né? E aqui, então, o que acontece? Primeira coisa. Metade de U mais V corresponde a VO. Né? Vamos ver como é que fica isso. Então tá. Deixa eu ver. Se eu somar U e V, se eu fizer a soma U mais V, né? Aqui está o U e aqui está o V. Se eu faço essa soma, a resultante dessa soma é o meu vetor D. Né? Ou seja, se eu fizer
U mais V, o resultante é DE. Tá, então tá aqui meu U mais V. Né? U mais V que tá aqui no meio. Tá, mas eu não quero todo o vetor U mais V, eu quero só metade, eu tenho só um meio, metade, né? Então, que é esse vetor aqui do meio. Ou seja, é só esse pedacinho que vai de D a O. Certo? Ou seja, esse pedacinho aqui. Quando eu quero metade de U mais V, DO. Por quê? Porque se eu fizer de D a T, eu tenho a soma U mais V. Metade da soma U mais V é DO. Então, por isso, eu ligo o 1 com o DO. Tá? Tá. Vamos ver aqui. No segundo, o que acontece? O U, ele corresponde ao GE. Né? Ou seja, aqui está o U. O vetor U. Tá, mas como é que ele pode corresponder ao vetor que sai de G até E? Muito simples. Né? A gente olhar que o vetor de G até E, ele tem o mesmo módulo, ou seja, a distância de G até E é a mesma distância de D até B. Ou seja, o mesmo módulo. Ele tem a mesma direção. Por que ele tem a mesma direção? Tanto o vetor GE quanto o vetor DB, eles são paralelos, ou seja, ter a mesma direção, ser paralelo. Então, o vetor DB e GB são paralelos. E eles têm o mesmo sentido, ou seja, eles estão apontando na mesma direção. Eles estão apontando no mesmo sentido. Então, eles são iguais, ou seja, eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo módulo, e eles têm o mesmo sentido. Então, o meu vetor U é igual ao meu vetor GE. Tá? Agora, menos V é igual a ED. Onde é que está o E? De E para B, ou seja, daqui para cá. Né? Vamos ver. Ou seja, olha só. Então, o V é igual a ED. Será? Olha só. Né? Ele tem o mesmo módulo. Né? Ele tem o mesmo módulo. Tem a mesma direção. Por que ele tem a mesma direção? Eles são paralelos. Né? Ou seja, ele sai de B, D para G, é paralelo a B para E. Então, são paralelos. Eles nunca vão se cruzar. Né? Porém, o que acontece? Eles têm sentidos opostos. Né? Ou seja, eles estão apontando para sentidos opostos. Ou seja, eles estão na mesma direção, mas eles não têm o mesmo sentido. Tá? Então, o que acontece? Eu posso, então, dizer que EB menos V. Ou seja, ele tem esse sinal de menos, ele indica sentido oposto ao V. Tá? Ou seja, isso tem que ficar bem claro. O sinal de menos na frente de um vetor indica que eu tenho o sentido oposto do V. Tá? Ou seja, B tem sentido oposto de V. Mas ele tem a mesma direção, ou seja, eles são paralelos. Ou seja, o V, o V e o EB são paralelos. O V e o EB, eles têm o mesmo comprimento, mas eles têm sentidos opostos. Então é isso que aquele sinal negativo está indicando. Tá. Agora, o CB, deixa eu arrumar isso aqui. O CB corresponde à metade de um meio, de menos um meio, o mais V. Esse aqui é semelhante ao anterior, né? Ou seja, aqui está indo o meu CB. Né? E ele está dizendo que ele corresponde à metade negativa de 1 mais V. Né? Então, se eu tiver menos um meio de 1 mais V, ele vai estar vai sendo o quê? Esse aqui é o U, é o 1 meio positivo, né? 1 meio positivo de 1 mais V. Né? Deixa eu uma coisa. Ah, não, já fui para o outro. Falta um.
Eu já fui para outro aqui. Bom, esse aqui é 1 meio de U mais V. Né? Então, se eu quero, e aqui está o meu CB. Né? Ou melhor, ele sai de C para B. Ele sai daqui para cá. Ou seja, ele tem o mesmo tamanho, ele tem a mesma direção, ou seja, a direção dele é igual, porque eles são paralelos, ou seja, esse vetor aqui é paralelo com esse, ou seja, de C para B é paralelo a de O, a de D para O, porém ele tem um sentido totalmente oposto, né? Ou seja, esse sentido aqui é diferente desse sentido aqui. As flechinhas estão apontando para lugares diferentes. Então, esse vetor aqui, eu posso escrever ele como metade negativa, ou seja, vou ressaltar esse sinal negativo, de quem? Do U mais o V. Certo? Ou seja, ele é metade. Ele tem sinal negativo, porque o sentido dele é o oposto. Ou seja, o DO vai para cá, mas o CB vai para cá. Ou seja, eles são iguais em tamanho, iguais em sentidos, mas diferentes ou melhor, são iguais em tamanho, iguais em direção, mas opostos em sentido. Então, o sinal negativo vai, então, trazer essa oposição no sentido. Tá? Vamos apagar aqui. Tá. Beleza. Agora vem a parte mais difícil. Aqui eu imaginei o seguinte, que por eliminação a gente consegue fazer os mais fáceis, e aí tu vai eliminando, e aí vai chegar lá na situação, tá, e aquele lá que é o difícil? Né? Que é esse aqui. Né? E agora? Que F B é igual a 3 meios de U menos 1 meio de V. E agora, José? Como é que fica? Vamos ver aqui. Então, aqui eu comecei, vamos dizer, daqui para cá. Né? Ou seja, eu comecei de 3 meios de U menos 1 meio de V para ver o que esse resultado vai me dar. Né? Então, eu comecei da volta. Né? Então, que vetor eu tenho ali? Eu tenho 3 meios de U. O que é 3 meios? 3 meios é 1 mais meio. Né? 3 meios. Então, eu tenho 1 mais meio. Então, eu tenho um vetor U mais metade de um vetor U. Tá? Aqui eu tenho 3 meios de U. Lembrando que 3 dividido por 2 é 1,5, ou seja, é 1 mais metade. Tá. Mais que eu tenho? Eu tenho metade de V com sentido oposto. Ou seja, eu tenho menos 1 meio. Ou seja, eu tenho sentido oposto ao vetor V. Se o meu vetor V, né, vai de D para G, né, o meu sentido menos 1 meio está dentro que ele vai para o outro sentido. Né? Ou seja, ele de para baixo, ele vai para cima. Faço um paralelogramo. Né? E descobri, então, esse vetor vermelho, vetor rosa. Deixei rosa para ficar bem chamativo. Né? No início do século XX, o rosa era a cor forte, era a cor, né, de forte, de másculo. No final do século XX mudou. E aí? Então, peguei o mesmo vetor, eu só mudei ele, transladei. Eu não mudei direção, eu não mudei sentido, não mudei módulo. É a mesma coisa, ó. Eu vou voltar lá para cima, ó. Mesma coisa. Eu só puxei ele de um lado para o outro, ó. Mudou o vetor? Não. Eu trouxe daqui para lá. Ele continua o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Né? Mesma coisa. Sim, esse era um exercício difícil. Ah, sim. Mas a gente tem que pensar também. Esses questionários tem coisas fáceis, tem coisas médias, e de vez em quando eu largo uma coisa para a gente pensar um pouco. Tá? Beleza.
continua andando nessas ideias aqui de somas de vetores. Vamos aos poucos avançando milímetros. Então, combinação linear de vetores. O que é uma combinação? Combinação é juntar dois vetores. Juntei dois vetores formando uma combinação. Então, se eu junto dois vetores, combino eles, eu tenho uma resultante. Só que combinação linear necessito saber quem são os escalares dessa combinação. Ou seja, A e B são escalares. O que são escalares? São números. Tá? Ou seja, A e B são escalares que, combinados com vetores, resultam em outro vetor. Tá. Vamos ver. Então, vamos ver, por exemplo, aqui. Eu tenho aqui um quadriculado cheio de pontos e com dois vetores x, um vetor x e um vetor y. Tá? Nós vamos escrever vários vetores em função, ou melhor, como combinação linear de x e y. O que é escrever como combinação linear? A gente vai determinar, veja, a pergunta do probleminha, nós temos um probleminha aqui, ó. Ele quer saber, ou seja, quem é o A, quem é o B, de maneira que o vetor AH possa ser escrito como uma combinação de x e y. Vai escrever o AH como uma combinação de x e y. A primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o vetor AH. Vamos perguntar, vamos ver quem é o vetor AH. Ali o vetor AH. Ele sai de A e termina em H. Então, como eu vou escrever o AH como uma combinação de x e y? Né? Ou seja, eu vou ter que dar valores para A e para B, de maneira que eu consiga fechar um paralelogramo. Então, tá. Vamos ver. Então, se eu pegar ali no AH e formar um paralelogramo, né? Por exemplo, eu traço uma paralela, eu vou lá em cima e traço uma paralela ao eixo, ao vetor x. Tracei uma paralela ao vetor x. Né? E aí ali nessa linha de baixo aqui, né, eu tenho a sombra do vetor AH e x. Agora eu traço, ou seja, o que eu tenho? Né? O que eu tenho ali? Essa sombra corresponde ao quê? A 2/3 do vetor x. Repara, esta sombra aqui, ó, ela corresponde a 2/3 do vetor x. Como é que eu sei disso? Ora, o vetor x vem até aqui. Se eu divido ele em 3 partes, a sombra pega 2/3. Ou seja, o A vale 2/3. Agora, y, quanto é que vale o y? Se eu faço a paralela ao y, né? 1. Aqui está todo o y. 2. 2? O meu y vai valer... Ó, e ele tem um erro, professor, já, né? O professor fazendo erro. Quanto é que vale o meu y? O y é apenas metade, né? Se o y é todo aqui, eu estou pegando só metade do y. Então, o meu A, que é do x, é 2/3. E o meu B, que está com y, é 1/2. Ou seja, a sombra, esta sombra aqui, sobre o y, pegou 2/3 do y. Ah, tá, mas tu tá levando em consideração que o y, ele vai de A a F e a K. Não, Então é de A a K. O y vai de Já A até K. cá, então tu tem 2 quadros ali. Tu tem 2 Tá quadros, pegando só um quadro. só um. Tá pegando meio Y, no caso. Exatamente, estou pegando só meio y. Por isso que eu estou Mas o y não tá do A até K, 2 quadros, na mesma lógica que tu fizesse com o x? Sim, mas quantos quadros eu estou pegando? Só um de 2. Um de 2, que fração corresponde a 1 de 2? 1/2? Um meio, perfeito. 1 de 2 é metade. Né? Legal esse exercício aqui. Tá? Revisa até fração. Então, aqui eu escrevi errado x, mas eu digitei errado, mas é y. Tá? Então, eu tenho 1/2 de y. Então, o meu A é 2/3 e o meu P é 1/2. Tá? Uma coisa, tem mais alguma coisa aqui. Tá, ali então, o meu AH é 2/3 de x
Só trazer isso para cá. O meu AH é 2/3 de x mais 1/2 de y. Então, meu A, tá? Meu A é 2/3 e o meu B é 1/2. Então, a gente fez uma continha. Só olhando ali para o gráfico, a gente já ligou os pontos e chegamos a uma conclusão. Tá. Bom, vamos mais adiante. Vamos ver esse aqui. Agora eu tenho o AR. Tá? Quem é o AR? Mesmo exercício, só que agora com o AR. Vamos ver quem é o vetor AR. Né? O vetor AR vai de A até R. Né? Bom, se eu traço uma paralela ao eixo Y, né, vai limitar o nosso x, e nós vamos ver o seguinte, o x corresponde ainda a 2/3. Ou seja, a projeção sobre o vetor x é 2/3 do vetor x. Né? Ou seja, 2/3 de x. Né? Ou seja, o meu A ainda é 2/3. E o B? Né? Como é que fica o B? Por quanto eu vou multiplicar o meu vetor y? Né? Agora eu tenho um inteiro de y mais meio, né? Um inteiro mais meio dá quanto? 3 meios. 3 meios. 3 meios de y. Né? Então, o meu AR corresponde a quem? 2/3 de x mais 3 meios de y. Viu? Agora entendi a lógica, assim, ficou bem... Tá? É que eu acho que o de vocês eu diminuí os efeitos para que vocês fossem acompanhando. A ideia seria essa. Né? E também para vocês tentarem como atividade pré-aula. Eu sempre volto a primeira parte como uma atividade pré-aula mais elaborada. Mas que eu vou resolvendo agora com todos os recursos. Tá. E por fim, se não me engano, acho que agora é a hora do intervalo. Né? Nós fazemos um intervalinho de interação. Agora são 7:55, né? Nós andamos até bem rápido. 7:55. Até nós podemos começar mais cedo, botar lá. Agora a gente faz o primeiro intervalo, né? A gente faz 2 intervalos, nós estamos com 3 lives, né? Então a gente vai fazer um intervalo agora. E nesse intervalo a gente vai fazer esse exercício. Então isso aqui é um exercício. Lá no Moodle, a aula termina aqui. Então, isso aqui é um exercício, que quando eu voltar na próxima live, eu vou corrigir esse exercício. Tá? Esse exercício vai ser corrigido. Então, vamos fazer um intervalo de 15 minutos, até 20:15. Tá? 20:15 a gente retoma, lá no link das 20:30. E aí eu vou corrigir esse exercício, certo? Então, vamos aqui escrever aqui no chat para a gente... aqui não. Escrever aqui no chat. Né? Então, só para a gente finalizar. Então, fazer o exercício. Né? Fazer o último exercício. Final. Voltamos às 20:15. Né? Voltamos às 20:15. Né? Link às 20:30. Ok? Certo? Então tá. 20:15. Estamos de volta para corrigir esse exercício. Beleza? Então tá. Até daqui a pouco.